Sejam bem-vindos ao Clube do Livro do Triluna. Eu sou a Iriran Creuri e hoje vamos falar sobre o Sabá em Bow, pela visão dos autores do livro que a gente está lendo, que é a Janet e o Stuart Farrar, dentro do livro A Bíblia das Bruxas. Bom, eles trazem então a visão deles sobre o Imbolc, a visão do próprio coven deles e um pouco da história, assim, de como o Imbolc é celebrado. E a gente vai falar um pouquinho sobre como isso é visto no capítulo, né? Então, eles começam a falar sobre os sabás, eles começam pelo Imbolc. E Imbolc significa no ventre, né? Eles chamam de um dos sabás maiores pelos celtas, porque são sabás que vão trazer ritos de passagem, especificamente, e não solstícios ou equinócios, né? E aí, Imbolc significa no ventre, porque é nesse momento onde a deusa já deu a luz ao deus, e aí essa luz, ela começa a amadurecer, ela começa a crescer. Então, esse não é tanto um sabá de força do sol, de força do calor, porque ainda é inverno, né? Pensando no hemisfério norte, porque esse sabá é comemorado dia 2 de fevereiro, no hemisfério norte, e dia 31 de julho no hemisfério sul, ou seja, também inverno por aqui, mas o inverno está findando, e aí é a esperança de luz, também é a esperança de calor, mas esse sabá ele é mais focado em luz, como eles dizem aqui. Existem alguns livros que falam que Imbolc significa no leite, e é importante retificar que significa no ventre, né? Mas também é um festival do leite, por conta que os celtas eles precisavam muito do leite de carneiro, e naquela época climática, digamos assim, o carneiro estava vivo, o carneiro sobreviveu e ele tinha a sua lã para se proteger do inverno, então bebia-se muito leite de carneiro. Então isso era também uma simbologia, por isso que alguns livros trazem no leite ao invés de trazer no ventre, erroneamente, mas é importante mencionar. E aí, os autores trazem essa questão de que é importante enfatizar que nesse sabá o foco é a luz, a esperança da luz, né? E aí, nesse sabá, a deusa que era homenageada é a deusa da luz, uma das deusas celtas da luz, do calor, do início da luz, que era Brigitte, né? Que é Brigitte. Um dos outros nomes de Brigitte é Bride, Brigitte, Brigante, e aí que significa também brilhante, né? Um dos epítetos dela, etc. E aí, essa deusa, ela era cultuada porque eles acreditavam que esse fogo vinha de Brigitte, e aí realmente ela trazia o calor de volta para a Terra, né? E como temos origens celtas, é óbvio que essa deusa seria de fato cultuada. E ela era cultuada por grande parte dos celtas, desde o país de Gales até a Escócia, e a gente tem fontes históricas que trazem essa questão, e é o que eles trazem aqui também no livro. E ela era tão cultuada que, quando veio de fato a catequização para essas regiões, eles não conseguiram matar o culto a Brigitte, então eles sincretizaram a deusa Brigitte com uma mulher que, por um acaso, também se chamava Brigitte ou Brígida, e aí sincretizou-se a história da Santa Brigitte com a deusa Brigitte. E aí a gente não sabe de fato se houve uma pessoa chamada Brigitte ou não, se houve essa santa, se houve essa freira, né? E aí a gente não sabe, existem muitas fontes controversas, né, em relação a isso, mas basicamente o culto a Brigitte ele sobreviveu até mesmo a catequização da região Irlanda, Escócia, País de Gales, Gália, etc., né, Cornualha, enfim. E aí os autores trazem que nessa época, então, como se cultuava a Brigitte, era muito comum que se fizesse as cruzes de Brigitte, né? As cruzes com junco, com palha, e elas eram feitas para proteção, para que trouxessem para suas casas a proteção da deusa Brigitte, né? Então, essa é uma tradição também da Irlanda. E aí, na Escócia, eles faziam também a cama de Brigitte, onde eles faziam a boneca de Brigitte e colocavam na caminha. A boneca que
eu não vou saber pronunciar bonitinho assim, né, em gaélico, mas é Brigog, que é a boneca de Brígide, como se você trouxesse, então, a potência da deusa Brígide, a proteção da deusa Brígide para a sua casa, né? E aí colocasse nessa cama de Brígide, né? E aí os autores trazem que era costumeiro colocar também, junto a essa cama de Brígide, colocar um bastão fálico, representando que essa deusa, que é a mãe natureza, que é a terra, seria impregnada com a semente da fertilidade, e a terra ia começar a dar frutos e folhas, porque, né, é o começo aí de uma terra que está voltando a ser verde, né? É uma terra que ainda o gelo está derretendo, então tinha toda essa ideia da volta da fertilidade e etc. E aí eles trazem, né, vários festivais diferentes, com nomes diferentes, em culto a Brígide em vários lugares dos celtas, né? E aí, outro nome também para Brígide era Candlemas, que é um nome mais cristão, porque é a missa das velas, né? Candlemas, porque era dedicado a Santa Brígida, que era também um festival de luz. E aí, assim, eles vão trazendo alguns aspectos históricos, acho que vale a pena vocês lerem também. E aí, nesse momento, é muito importante, acho que o foco desse sabá é, então, a luz, a proteção de Brígide, o início do calor, a promessa do calor, a promessa da luz, a promessa da fertilidade, a volta da fertilidade e a cura, a purificação, né? Porque você precisava, então, de cura para sobreviver a esse fim do inverno, e você precisava de purificação de doenças, né? Porque o inverno era sinônimo de doenças, às vezes sinônimo de mortes, então você precisava purificar sua casa, purificar as pessoas, purificar sua comida, né? Então, por isso que a cruz celta trazia proteção, e eles confeccionavam essas cruzes para trazer proteção nessa época. E aí eles trazem aqui uma nota de rodapé gigantesca falando sobre variedades de tipos de cruzes que eram feitas nessa época. Vale a pena vocês darem uma lidinha nessa parte, que eu acho que é bem rica de cultura, né? E aí eles também trazem que o culto a Brígide e esses cultos de Candlemas, ou até mesmo Imbolc, eles eram tão fortes que na antiga Roma tinha também um festival de purificação tão importante quanto, que é a Lupercalia. E a Lupercalia é esse ritual também de purificação, onde os sacerdotes de Pans, eles corriam nus pelas ruas e eles, entre aspas, atacavam todo mundo de forma simpática, né, de forma teatral, para que as pessoas se tornassem férteis, né, as mulheres. Então, era uma festa tal qual o fogo de Belém, digamos assim, onde os sacerdotes de Pan iam, entre aspas, fertilizando as mulheres, passando e fertilizando com seus falos, amostra. Então essa era a Lupercalia. E foi difícil para eles também tirarem o conceito de Lupercalia, por causa que era muito forte essa ideia, né? Mesmo com a catequização e a civilização das sociedades pagãs, tanto o Imbolc quanto a Lupercalia foram difíceis de serem retiradas como práticas e festivais, né? E aí, ao final do capítulo, eles trazem, então, o ritual deles, né? Eles insistem numa coroa de velas. Eu achei isso extremamente perigoso, mas eles estão aqui dando receitas de como pode ser menos perigoso e tal. Eu acho que não tem necessidade de ser uma coroa de velas. Eu acho que isso é uma prática também bastante neopagã, digamos assim. Eu acho que você pode substituir uma coroa de velas por uma coroa de flores da estação, porque alguma flor já nasceu nessa época, trazendo então a esperança do verde, a esperança da frutificação, a esperança da fertilidade. Então, usar essa flor numa coroa simboliza que você é a esperança, né? Você está trazendo a esperança para o seu ritual. E aí eles falam, né, de confeccionar a boneca de Brígide, a Brigiogue,
falam sobre pegar um pano e sacralizar esse pano, abençoar esse pano em bênção a Brigitte, para que esse pano seja um pano de cura. E aí colocar então a Brigitte na sua caminha de Brigitte e tal. Então eles trazem aqui costumes do Imbolc, que são costumes que o Terluna também faz, né? Então esse ano a gente fez a boneca de Brigitte, a gente abençoou um pano para Brigitte, que é o Brigitte Brett. A gente, com pronúncia bem ruim aqui, gente, tá? Não sei falar gaélico, não sei falar irlandês, que não é nem irlandês que fala, né? Mas enfim, trazendo aí o que a gente fez no nosso Imbolc, né? A gente preparou a caminha de Brigitte, a gente fez a boneca, fez a cruz de Brigitte, que são costumes pagãos que nós pagãos vamos continuar fazendo-os para continuar essa tradição de trazer as bênçãos da deusa para o nosso Imbolc e lembrar, né, que um dos epítetos de Brigitte é a Brigitte da Forge, a Brigitte da cura, a Brigitte da inspiração, e trazer aí toda a mitologia dessa deusa de forma simpática para dentro das nossas práticas. Aí a minha opinião pessoal sobre o capítulo, assim, eu acho que ficou um pouco raso de mitologia. Eu acho que por mais que eles citam o Ramo de Ouro, que é um dos livros importantes para a gente entender a mitologia irlandesa e celta no geral, eu acho que ainda assim faltou mitologia. Eu tenho aqui aspectos muito mais wiccanianos do que mitológicos nesse capítulo. E eu acho que a base do paganismo é estudar a mitologia para a gente ser o mais reconstrucionista possível, porque a Wicca modernizou muita coisa, mas eu acho que existe o cuidado do reconstrucionista, do pagão, de entender o que é reconstrucionismo e o que é neopaganismo. E eu acho que vai de uma escolha pessoal você entender que tem algumas coisas de neopaganismo que são, de fato, neopagãs. E será que não seria mais interessante, então, a gente resgatar algumas práticas pagãs mesmo, se elas não forem muito difíceis de serem resgatadas, né? E aí que tá o estudo da mitologia. Então, por mais que esse capítulo tenha, assim, referências muito boas, notas de rodapés importantes, de práticas e tradições, eu acho que faltou um pouquinho da própria mitologia da deusa Brigitte, um pouco mais dos aspectos que essa deusa tem e por que ela rege esse festival do fogo, esse festival da luz, né? Vamos dizer fogo porque fogo é Belenos, é Beltane, né? Mas esse festival da luz, esse festival da esperança de luz, essa esperança do fim do inverno, eu acho que faltou um pouquinho do aspecto pagão da coisa aqui, do aspecto mitológico, folclórico. Mas é um bom capítulo para quem está querendo celebrar o Sabasa Wicca de forma bem wiccaniana. Ele atende bem às necessidades tanto de um neófito quanto de alguém com mais experiência, porém eu acho que faltou um pouquinho de paganismo versus simbologia versus mitologia para que o neófito tivesse um pouco mais de base para entender o porquê fazer uma Brigitte, né? Uma boneca de Brigitte e trazer ela para sua casa, para o seu altar, né? Mas de resto é um ritual wiccaniano de fato. Tem aqui um apelo à face da deusa e as suas três formas, donzela, mãe e anciã. Tem um apelo aqui da união da deusa com Deus. Não são todas as fontes que vão trazer já a união da deusa com Deus no Imbolc. Tem algumas fontes que inclusive falam que essa união ela começa realmente em Ostara, que é algo que eu particularmente concordo na minha roda, porque para mim, se o Deus considerando o aspecto solar, né? Se ele ainda está, entre aspas, fraco, se o Sol ainda está fraco, se os dias ainda estão curtos e as noites ainda estão longas, não faz sentido que o Sol fertilize a Terra, sendo que ele ainda não tem força suficiente para aparecer, para esquentar o solo ao ponto de fertilizá-lo, né? Então eu acho que isso vai ser mais proeminente em Ostara. Então, eu não considero necessariamente que no Imbolc o Deus fertiliza a deusa. Eu acho que isso é mais para Ostara, Beltane, Lita, que é quando ele tem mais força de atuação na Terra mesmo. Isso falando de final de inverno, né? Porque em alguns lugares o final de inverno ainda é muito frio. Então, o Sol não tem toda essa potência. Então, eu não traria necessariamente o Deus em todos os seus aspectos
fortes e viris para esse sabá em termos de mitologia e folclore e simbolismo, né, dentro do ritual. Mas eu queria ouvir de vocês, o que vocês acham de trazer ou não o aspecto do deus forte ou de forma moderada para esse ritual. E quero também saber a opinião de vocês sobre esse capítulo, se vocês gostaram, o que vocês acharam. E até o próximo capítulo. Blessed be!